Você sabe qual é a diferença de PCM e RCM? Se você quer saber um pouco mais da diferença dessas siglas que descrevem metodologias tão importantes para o dia a dia do gestor de manutenção, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou contar para você um pouco mais sobre esse assunto. Então, antes de começar a falar ou de PCM ou de RCM, o que é necessário fazer é contextualizar um pouco sobre a evolução da gestão da manutenção com o passar das décadas dentro dos processos produtivos. Então a gente pode dizer que a manutenção nos processos produtivos passou basicamente por 3 grandes fases. A primeira delas foi a fase apenas de manutenção corretiva, que perdurou até 1950, mais ou menos. Nessa fase, os ativos quebravam e o único objetivo da manutenção era colocar novamente esses ativos em funcionamento. A segunda grande etapa foi a etapa de 1950 até meados de 1970, que foi o período da manutenção preventiva. Nesse momento, os departamentos de engenharia das indústrias perceberam que existiam algumas ações que poderiam ser feitas em intervalos de tempo específicos que visavam única e exclusivamente manter as condições de fabricação daquele ativo, manter as condições de quando aquele ativo foi fabricado. Essas ações visavam aumentar os períodos de operação dos ativos entre uma falha e outra. Depois da década de 70, começaram a surgir técnicas de instrumentação, que permitiam fazer o monitoramento das condições dos ativos. Nesse momento, já não se falava mais em ações de tempos e tempos, em sim monitorar o ativo e detectar qualquer pequeno desvio que ele pudesse apresentar. E a partir desse desvio detectado, tomar ações que fossem evitar a falha antes que ela acontecesse. Isso é o que nós damos o nome de manutenção preditiva dentro dos setores de manutenção. Então a gente pode ver que o maior número de estratégias, o maior número de tipos de manutenção para ser geridas, transformou uma função que era básica, que era simplesmente de reparar ativos, em um setor-chave de operação. E com isso as variáveis para se controlar dentro dos setores de manutenção também aumentou muito. Então os setores de manutenção que agiam de maneira reativa, simplesmente consertando as máquinas quando elas quebravam, passaram a ter uma série de atribuições para evitar que as máquinas quebrassem, aumentando assim a disponibilidade desses ativos. E com isso, com esse maior número de técnicas, surgiu também a necessidade de se planejar atividades de manutenção, calendários, suprimentos necessários, o próprio orçamento da manutenção, indicadores-chave de desempenho e principalmente metas para o setor de manutenção. Tudo isso precisou passar a ser controlado. O que era simplesmente reparar ativos passou a ser um setor todo cheio de métricas para se controlar. Então foi nesse contexto que surgiu o PCM. O PCM é sigla para Planejamento e Controle de Manutenção. O que é o PCM? O PCM é um núcleo responsável por gerenciar e coordenar todas as atividades e recursos relativos ao setor de manutenção. Então a gente pode dizer em linhas gerais, de uma maneira simplificada, que o setor de PCM ou o núcleo de PCM é o setor responsável por coordenar e gerenciar as atividades administrativas da manutenção. É importante frisar que não existe nenhuma norma, nenhuma regra que defina como um PCM tem que atuar. O que existem são boas práticas convencionadas de anos de experiência de pessoas que atuam no setor de manutenção e foram juntando ali o seu conhecimento para definir quais eram as regras, digamos assim, não são bem regras, mas podemos convencionar dessa forma, quais são as regras que são necessárias para que um setor de PCM seja atuante e consiga administrar a manutenção de uma maneira efetiva. Então é correto afirmar que o PCM é a célula básica de administração, é o núcleo central da administração da função manutenção dentro de uma organização. A gente pode atribuir como papel do PCM algumas atividades como definir metas para o setor de manutenção, elaborar planos de manutenção, prover e gerenciar recursos necessários para a realização de atividades, definir responsabilidades e competências para a execução das atividades de manutenção, realizar programação de atividades de manutenção, organizar coleta e análise de dados e controlar indicadores-chave de desempenho, tanto da própria manutenção como dos ativos, e também promover a melhoria contínua do setor de manutenção. A gente pode dizer, então,
que o setor de PCM está muito amarrado, muito vinculado a duas grandes metodologias de gestão industrial, que são amplamente conhecidos, que é a metodologia do 5W2H, ou seja, são 7 perguntas que são necessárias serem respondidas para se ter um planejamento correto das atividades, e também do PDCA, que é aquele ciclo que define que as ações precisam ser planejadas, executadas e posteriormente checadas e que as ações sejam tomadas para melhoria contínua. Então, sempre que nós falamos de PCM, a gente pode entender que estamos falando de um setor que tem a responsabilidade de gerir todas as funções de manutenção, não só os reparos propriamente dito, mas as emissões de ordem, as programações, as burocracias necessárias, como os documentos que precisam ir de um setor para outro, os documentos que precisam ser recebidos antes de se realizar as atividades, os estoques da manutenção e também a gestão financeira do setor de manutenção. Já o RCM, que vem da sigla em inglês Manutenção Centrada em Confiabilidade, é uma sistemática que visa elaborar atividades de manutenção baseados numa análise de falhas consistente. A primeira documentação válida que norteia as diretrizes para se implantar um processo de RCM foi redigida e elaborada por Nolan e Heap, ambos da United Airlines, tá? E esse estudo foi publicado no Departamento de Defesa norte-americano em 1978. Eles realizaram esse estudo com o objetivo de desenvolver programas de manutenção para aeronaves comerciais. A partir desse estudo de Nolan e Heap, que foi publicado lá em 78 pelo Departamento de Defesa norte-americano, 3 outros grandes estudos passaram a ser fonte de conhecimento ali para a difusão do RCM em indústrias do mundo todo. O primeiro foi um padrão militar chamado 1000 STD 2173. Tá? Esse padrão militar tinha o objetivo de definir os conceitos para manutenção centrada em confiabilidade para sistemas de armas. Além dele, nós temos também o NES 45, tá? Que é uma norma 45 de engenharia naval. Essa foi definida para nortear as diretrizes para a implantação da manutenção centrada em confiabilidade para a frota real britânica. E por fim, não menos importante, nós temos o RCM2, tá? Que foi uma publicação realizada por John O'Bray em 1997, esse sim como grande responsável pela difusão das metodologias empregadas dentro do RCM para todas as indústrias do mundo todo. Esses 3 estudos, essas 3 fontes de conhecimento diferentes, deram origem a uma norma que convencionou de fato todos os padrões para a implantação do RCM, que foi a norma SAI-JA 1011. Tá? Dentro dessa norma tem todos os requisitos necessários, inclusive o passo a passo para implantar o RCM da forma correta. Como a norma SAI-JA 1011 vinha com um vocabulário complexo, tá, muito específico da manutenção centrada em confiabilidade, posteriormente a ela veio outra norma chamada SAI-JA 1012, essa com o objetivo de pegar os requisitos que foram colocados lá na 1011 e desdobrar eles, explicar e até dar um passo a passo mesmo de como fazer a implantação de um RCM dentro de uma organização. Se nós pegarmos a norma e analisarmos qual é o conceito de RCM, a norma vai nos dizer o seguinte: o RCM é um processo específico usado para identificar as políticas que devem ser implementadas para gerenciar os modos de falha que podem causar falhas funcionais em qualquer ativo físico em um determinado contexto operacional. Então, trazendo isso para uma linha mais entendível, de uma maneira mais simplificada, a gente pode dizer o seguinte: quando eu introduzo um ativo físico em uma operação, quais são as estratégias e ações que eu preciso implantar para gerenciar as maneiras como as falhas nesses ativos ocorrem e são percebidas? Tudo isso com o objetivo de impedir que a função dos ativos seja suspensa. Isso é o RCM. Então, com essa explicação, fica claro que o RCM nada mais é um processo onde eu defino políticas, ou seja, estratégias e ações de manutenção, visando impedir que falhas funcionais aconteçam, que falhas aconteçam e a função dos ativos seja perdida. E isso tudo é obtido através da análise dessas falhas, através da análise das manifestações dessas falhas, como elas ocorrem e como elas são percebidas dentro da operação. Então nós podemos dizer que na norma existem 7 passos muito claros para a implantação do RCM. O primeiro passo é determinar o contexto operacional e as funções. Ou seja, antes de analisar as falhas, eu preciso definir qual é o contexto de operação daquele ativo, como ele opera, se ele opera em capacidade total, quais são os itens que estão ao redor dele,
qual é a função que ele desempenha dentro daquele sistema, qual é a função que é desempenhada pelos itens que estão interligados nele, que dependem da função dele. Ou seja, entender de fato onde aquele ativo está localizado e qual é a função desse ativo dentro de um sistema como um todo. Depois disso, é necessário levantar as falhas funcionais dos ativos. Nesse momento, é necessário, então, o nome falhas funcionais remete às falhas que fazem com que a capacidade do item de desempenhar a função dele sejam suspensas. Então, se eu já levantei qual é a função do item dentro do sistema, agora eu preciso levantar também como essa função pode ser suspensa, como esse item pode deixar de desempenhar a função dele. Depois disso, é necessário determinar os modos de falha daquele item. Ou seja, se eu entendi quais são as falhas que podem acontecer naquele item, quais são as maneiras que essa falha pode acontecer? Quais são as maneiras que essa falha pode se manifestar dentro do meu sistema? Então, se eu estou falando, por exemplo, de um motor elétrico, eu posso dizer que a falha do motor elétrico é parar de prover rotação para o item que está ligado à frente dele. Tá? Se a função dele é prover rotação para outro item, eu posso dizer que a falha deste motor elétrico é deixar de desempenhar essa função, ou seja, parar de prover rotação para o outro item. E quais são os modos de falha? Os modos de falha são as maneiras através da qual essa falha se manifesta. Tá? Essa falha de deixar de prover de rotação pode se manifestar através de um componente quebrado, pode se manifestar através de uma variação na tensão elétrica, pode se manifestar de diversas maneiras diferentes. A isso nós atribuímos os nomes de modos de falha. Depois disso, precisamos determinar quais são os efeitos dessas falhas. Tá? Quais são os efeitos de cada um desses modos de falha para, de fato, a operação daquele sistema. Consequentemente, nós precisamos definir qual é a consequência dessas falhas para todo o processo onde aquele sistema está envolvido. Tá? Se eu tenho uma falha da suspensão da função de um motor elétrico, como isso se manifesta? Qual é a consequência daquele ativo? Ele vai parar de funcionar? Tá? E depois, qual é a consequência para dentro do sistema todo? Tá? O sistema todo vai deixar de desempenhar a função dele, eu vou ter uma paralisação de produção, eu posso ter um acidente, eu tenho um risco à integridade das pessoas. Tá? Então, depois de determinar o efeito sobre ali o ativo, eu preciso determinar a consequência dessa falha para todo o contexto. Por fim, eu tenho que selecionar as estratégias de manutenção, ou seja, quais estratégias devem ser empregadas em cada um dos momentos, com o objetivo de trabalhar em cima do gerenciamento desses modos de falha. Depois eu tenho que definir tarefas agendadas e, por fim, tarefas de alteração de ativos e processos. E com esses 7 passos nós finalizamos o processo geral de implantação do RCM. Certo, até aqui ficou claro então. PCM, Núcleo Administrativo da Manutenção, visa gerir o setor de manutenção como um todo, tá? A burocracia do setor de manutenção, o orçamento, tá? Os planos, as programações, a mão de obra, tá? Tudo isso o setor de PCM ou o núcleo de PCM visa gerir. Tá? Enquanto o RCM é uma metodologia que visa gerir exclusivamente as ações baseadas nas falhas. Tá? Dentro do RCM não se fala de orçamento, não se fala de capacitação de mão de obra, tampouco se fala de estoque, de suprimentos, nada disso. Dentro do RCM é falado sobre o contexto de operação de um item, funções de um item, falhas de um item e, posteriormente, ações que são tomadas para gerenciar essas falhas. Então, se a gente fosse traçar um paralelo entre PCM e RCM, a gente pode dizer que PCM é a administração de manutenção do setor como um todo e RCM é técnica para realizar um planejamento eficiente dentro do setor de manutenção. Então, dentro do PCM, dentre as diversas funções do PCM, nós temos lá o planejamento das ações de manutenção. Tá? O planejamento das atividades que serão desempenhadas em cada um dos ativos, visando que eles tenham os melhores desempenhos possíveis em relação à disponibilidade, confiabilidade e mantenabilidade. Para dar suporte a essa função do PCM, nós temos uma metodologia de análise de falha e definição de ações agendadas e ações de mudanças de projetos. E a essa metodologia nós damos o nome de RCM. Enquanto que PCM é administração, é gestão, de um modo geral,
tá? Sem regras pré-definidas, o importante é que seja gerido de uma maneira eficiente. O RCM é baseado em controle estatístico, é baseado em fórmulas, é baseado em análise de falhas em ativos, é baseado em ferramentas de análise de falha, como o FIMEA, por exemplo. Tem as suas frequências de ação definido com base em cálculos, com base na própria confiabilidade. Afinal de contas, se chama manutenção centrada em confiabilidade. Desse modo, nós podemos dizer, sim, que um processo de RCM bem aplicado pode estar dentro de um núcleo de PCM empregado de uma maneira consistente, para que o planejamento de manutenção seja realizado baseado na análise de falhas e na definição de estratégias e ações baseados nos indicadores que os ativos apresentam. Chegamos ao fim desse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou, se você conhecia essas diferenças, se você concorda ou se você discorda também de alguma parte. Não deixe de comentar o que você achou a respeito desse vídeo. Outra coisa muito importante, deixa seu like, se inscreve no canal. Tá? A gente posta vídeo novo toda semana, todos eles sobre gestão da manutenção. Se inscreve nas outras redes sociais também da Ingeteles, tem conteúdo novo todo dia para você. Eu espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima!